Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas de geometria plana. Nessa aula, nós vamos trabalhar as diagonais de um polígono. Então, vamos à frente. Vamos iniciar com os elementos de um polígono. Fazer uma breve revisão dos elementos básicos de um polígono. Então, vamos lá. Eu tenho um ponto A e um ponto B. Na hora que eu ligo esse ponto A e B, eu ligo através de um segmento de reta, que eu chamo esse segmento de AB. Ok? Vou unir ao ponto C, o ponto B ao ponto C, e aí eu vou formar o polígono na sequência, ligando o C ao D, D ao E ao F e F ao A. Então aqui eu tenho segmentos de retas, que são chamados linhas poligonais fechadas simples, né? Quem viu a aula vai saber disso aí. Então as linhas poligonais fechadas simples formam um polígono, ok? Os elementos do polígono são os lados. Quem são os lados? São os segmentos de retas que unimos através dos dois pontos, né? No caso aqui, o segmento de reta AB, o segmento de reta BC e aí sucessivamente até o segmento de reta FA, certo? Próximos elementos que vamos revisar são os vértices. O que são os vértices? São os pontos aqui, ó, certo? Então, os vértices são ponto A, ponto B, ponto C, ponto D até o ponto E, ok? E os ângulos internos, que são essas regiões aqui, ó, certo? Essas 6 regiões aí. Então aqui nós temos os ângulos internos. Aqui chamamos de ângulo A, ângulo B. Como é que a gente diferencia o ângulo A e o ângulo B do vértice? Colocamos o acento aqui para dizer que isso aqui é o ângulo A. Aqui é o vértice A. Se tiver só a letra, é o vértice, no caso pode ser o ponto também, né? E em seguida vamos para os ângulos externos. Essa região aqui. Prolongamos aqui. Assim, ó. Vamos lá. Prolonguei aqui. Fechei aqui com o lado. Aí eu tenho um ângulo externo. Mesma coisa aqui. Se eu prolonguei esse lado, eu não posso mais prolongar ele para lá. Eu prolongo esse outro aqui. Certo? Aí fechei. Aqui eu chamo de A1 para diferenciar. A é o interno, então A1 é o externo. Ok? Esse 1 aqui pode ser outra coisa qualquer. Pode chamar isso aqui de B minúsculo, né? A minúsculo, aí por diante. Geralmente eu chamo assim. Okay? Aqui, ó. Eu não posso prolongar esse lado, vou prolongar esse outro aqui. Certo? Porque eu já prolonguei esse lado para cá. Então aqui eu prolongo aqui. Esse aqui eu prolongo aqui. Esse aqui e aqui. Se temos 6 ângulos internos, temos também 6 ângulos externos. Quem são eles? A1, B1, C1, D1 até o F1. E vamos chegar agora exatamente naquilo que nós vamos estudar nessa aula, que são as diagonais. O que são diagonais? São segmentos de retas que unem dois vértices na região interna do polígono, quer dizer, nessa região aqui, ó, certo? Nessa região interna. Então, do vértice A, eu não posso traçar diagonal para ele mesmo, nem para os dois vértices adjacentes, certo? Então, sempre eu não posso traçar 3 diagonais, que são para ele mesmo e para os dois adjacentes, certo? Então isso aqui é bem importante para que a gente venha descobrir o número de diagonais de um polígono. Eu não posso traçar nunca para ele mesmo e nem para os dois vértices adjacentes. Então vou traçar quantas diagonais aqui? Se eu tenho 6 diagonais, não posso traçar para ele mesmo e para os dois adjacentes, eu vou traçar 3 diagonais, AC, AD e AE. Mais bonitinho assim, né? Certo? Tracei 3 aqui. Daqui, vou traçar mais 3. Certo? Que é quem? BD, BE e BF. Do C, vou traçar mais 3. Detalhe, já tem um. Quando eu tracei o AC, consequentemente, já tracei o CA. Certo? Então, do C, vou traçar mais 3. Então, vai ser CA, CF e CE. Lembre que o CA já estava traçado. Certo? Do D mais 3, só que já tem 2. Já tem o AD e o BD. Então tem o DA e o DB. Certo? Então vou traçar apenas o DF. Do E, o mais 3 que já estão traçados, né? Porque eu já tracei o AE, o BE e o CE. Mesma coisa com o F, já traçamos os 3. Então, quantas diagonais são? Se eu for contar dos vértices, eu vou ter 3,
6, 9, 12, 15 e 18. É isso? Conto 18? Só que lembre-se, cada diagonal dessa ela foi contada duas vezes, porque eu contei o AC e o CA, o BE e o EB, certo? Então, na realidade, isso aqui eu estou contando cada um deles duas vezes, então é só a metade, são 9 diagonais. Quais são elas? Vamos ver aqui. AC, AD, AE, BD, BE, BF, CE, CF e DF. São essas 9 diagonais aí que temos aqui, certo? A gente vai já entender como é que a gente calcula o número dessas diagonais, certinho? E para a gente terminar a revisão, precisamos só revisar o nome dos polígonos que a gente precisa usar de vez em quando. Quando a gente trabalha com diagonais com ângulos, a gente trabalha com o nome dos polígonos, certo? Então, polígono de 3 lados, triângulos, 4 lados, quadriláteros, 5 lados, pentágonos, e aí por diante. É só dar uma olhada aí e relembrar, né? Porque eu acredito que você já sabe. Trabalhamos só do 3 ao 12, certo? Com nomes. 13 existe nome sim. 14 existe nome sim. 15 também, 15 daqui. 16 tem, 17 tem e aí por diante. Aí só que o nome que a gente mais trabalha, os nomes que a gente mais trabalha são esses aqui. Do 3 ao 12, depois o 15, depois o 20. O de 16 lados, 30 lados, você não é obrigado a saber, porque os exercícios do professor, em sala de aula, os livros, ele traz apenas polígono de 16 lados, polígono de 30 lados. Esses aqui, ele usa os nomes, certo? Se você quiser dar uma olhada nos nomes, é só pesquisar aí na internet, o nome dos polígonos, tem todos até 100, eu uma vez encontrei até os 100. Mas só dar uma olhada aí que você acha, certinho? Então, isso aqui é só para a gente revisar. E agora vamos entrar exatamente nas diagonais de um polígono. Como falamos anteriormente, diagonal é segmento de reta que une um vértice ao outro na região interna do polígono. Então eu tenho um triângulo, eu vou unir o vértice A a outro na região interna. Eu tenho outro que está na região interna? Não. Eu tenho o AC, que já é o lado. Tenho o AB, que já é o lado. E tenho o BC, que já é o lado. Certo? Então, só para deixar claro, o triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Eu não tenho como unir mais dois vértices aqui, porque eles já são lados. Certo? A partir do próximo, no caso do quadrilátero, polígono de 4 lados, aqui eu posso unir dois vértices, né? A e C, consequentemente também CA, e B e D, no caso também que vai ser DB. Certo? Aqui o quadrilátero ele possui duas diagonais, certo? Então, polígono de 3 lados não possui diagonais. Polígono de 4 lados possui duas diagonais. Isso aqui é importante. Extensão. Extensão que a gente vai já descobrir quantas diagonais tem em todos os polígonos através de uma fórmula. Certo? Vamos para o polígono de 5 lados. Então, o de 4 tem duas diagonais. O de 5, vamos ver aqui. Vou traçar as diagonais do A. Certo? Não posso traçar para ele mesmo. Não posso traçar para o B, não posso traçar para o E. Só posso traçar quantas diagonais aqui? Do A, AC e AD. Certo? Só posso traçar duas. Só posso traçar duas do A, duas do B, duas do C, duas do D e duas do E. Então fica assim, ó. Tracei duas de cada, certo? Lembrando que se eu tracei o AC, consequentemente também tracei o CA. Se eu tracei o DE, consequentemente também é D. Certo? Então daqui eu tenho duas, daqui eu tenho duas, daqui eu tenho duas, duas e duas, né? São 5 vértices, 5 vezes 2, 10. Como eu contei cada um duas vezes, 10 dividido por 2, 5. Certo? É assim que eu calculo o número de diagonais de um polígono. Vamos explicar melhor? Vamos lá. Vou chamar de N número de lados ou número de vértices, tanto faz. Certo? N número de lados ou número de vértices. O número de lados é sempre igual ao número de vértices. Se ele tem 5 vértices, ele tem 5 lados. Ok? Então, aqui, no caso, aqui, quantas vértices são? 5. Quantos lados são? 5. De cada vértice, eu não posso traçar quantas diagonais, não posso traçar para ele mesmo e para os outros dois adjacentes. Então, eu vou traçar o número de lados que ele tem, o número de vértices que ele tem, menos 3. Certo? Então, se n é o número de lados, eu vou traçar de cada vértice n menos 3. Certo? De todos eu faço isso, então multiplico por n.
certo? Como eu traço duas vezes, divido por 2. E assim nós encontramos o número de diagonais de um polígono, certo? Vamos esclarecer melhor. N é o número de lados, então n menos 3, por que n menos 3? Porque eu não posso traçar para ele mesmo e nem para os dois adjacentes, certo? E eu faço isso n vezes. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, porque eu tenho 5 vértices. Fiz uma vez aqui do A, fiz outra vez no B, no C, no D, no E. N vezes, certo? Como eu faço duas vezes, indo e voltando, eu divido por 2. Então, número de diagonais de um polígono, D minúsculo, representa o número de diagonais de um polígono, é igual a n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Vamos dar um exemplo disso aqui. Quem é o n aqui? N aqui é 5. Então, onde tiver n, eu vou colocar 5. Então, D vai ser igual a 5 que multiplica 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3 é 2, então vai ficar D é igual a 5 que multiplica 2 sobre 2. Aqui você faz do jeito que você quiser. Você pode multiplicar depois dividir, você pode já simplificar aqui, ó, certo? Vai dar 5. Ou você pode multiplicar 2 vezes 5, 10, dividido por 2, 5. De qualquer forma, o resultado aqui vai ser 5, independente de como você faça. Aí o resultado já é com você, certo? Então, esse polígono possui 5 diagonais. Se eu for contar de cada vértice, eu vou contar 10. Eu vou contar 2 de cada, né? Só que o AC e o CA é a mesma coisa, e aí por diante os outros também. O AD e DA é a mesma coisa, então esse aqui eu estou contando duas vezes. É por isso que eu divido por 2. Certo? Então, é assim que nós calculamos o número de diagonais de um polígono. Vamos ver um exemplo melhor aqui. Vamos determinar o número de diagonais de um decágono. Decágono é um polígono que tem 10 lados. Se tem 10 lados, n é igual a 10. Certo? Tem 10 lados, tem 10 vértices, certo? 10 ângulos internos, 10 ângulos externos. N é 10. Agora é só fazer o quê? D é igual a n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Quando tiver n, eu vou colocar 10. 10 que multiplica 10 menos 3 dividido por 2. Subtrai primeiro. 10 vezes 7 dividido por 2. Aqui você faz como você quiser. Posso simplificar 10 e 2. Fica 10 e 2 simplificando. Dá 5 aqui. 5 vezes 7, 35. Ou posso fazer 10 vezes 7 dá 70. Dividido por 2, 35 do mesmo jeito. Resumindo, o número de diagonais desse polígono é de 35, certo? Esse polígono tem 35 diagonais, quer dizer, o decágono, polígono de 10 lados, tem 35 diagonais. Certinho? E o nosso último exemplo nessa aula diz assim, com base no número de diagonais, quer dizer, 90 diagonais, vamos determinar o nome do polígono. Vamos lá. Eu tenho o número de diagonais, certo? Então, vou trazer aqui, ó, D é igual a n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Aqui eu não tenho n, mas eu tenho d. Eu vou substituir d por 90. Ok? Substituir, beleza. Aqui eu vou multiplicar só o 2 por 90, para a gente tentar fazer devagarinho isso aqui. Certo? 2 vezes 90, 180. Repito essa parte aqui de cima. Beleza? Agora eu vou multiplicar n por n e n por menos 3. Aqui vai ficar n ao quadrado e aqui vai ficar menos 3n, certo? Igual a 180. Posso passar o 180 primeiro membro, né? Igualar a 0. Fica assim, certo? N vezes n ao quadrado, n vezes menos 3, menos 3n, certo? O 180 que está no membro, eu passei para o outro membro, sinal invertido, operação invertida, igualei tudo isso aqui a 0. Belezinha? Aqui nós temos agora uma equação do segundo grau. Aí eu não sei qual é a sua série, eu não sei se você é aluno do sétimo ano, do oitavo ano, do nono ano, certo? Então, equação de segundo grau, eu resolvo através da fórmula de Bhaskara, né? No caso aqui, se quiser pela fórmula de Bhaskara, em vez de botar o x, eu vou botar n, porque minha variável aqui é um n, então vai ficar n é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2. O a é 1,
B é o menos 3 e C é menos 180. Então, vai ficar assim. N é igual a menos B, o B é negativo. Então, menos 3. Mais ou menos a raiz de B ao quadrado, como B é menos 3 ao quadrado. Menos 4, que multiplica 1, que é A, que multiplica menos 180, que é C. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é o A aqui. 2 vezes 1, 2, né? Aqui. Aqui menos com menos é mais. Aqui menos 9. Menos 3 ao quadrado é 9. E aqui menos com mais é menos. Com menos é mais. Certo? Vai ficar assim. Menos com menos mais, 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos com menos com menos mais. 4 vezes 180, 720. Belezinha? 2 vezes 1, 2. Soma isso aqui. Fica 729. Então, mais ou menos, a raiz de 729. Raiz de 729 é 27. Então, agora eu vou fazer o N1 e o N2, né? N1 vou fazer positivo, N2 vou fazer pelo negativo, mas lembrando que isso não é uma regra, isso é o critério de cada um, certo? N1 com positivo aqui, é 3 somado a 27, 30, dividido por 2, 15. N1 é 15. Nós já encontramos a nossa solução. Eu não posso encontrar outra solução positiva, né? Não posso encontrar outro valor positivo, por quê? Porque eu vou ter dois polígonos e não existe dois polígonos com 90 diagonais. Só tem um polígono com 90 diagonais. Então vamos ver, vai ter outro valor para o N? Vai sim. Mas ele vai ser descartado e vou mostrar por quê. N2 vai dar 3 menos 27 dá menos 24. Menos 24 dividido por 2 é menos 2. Como nós estamos tratando de número de lados, nome de polígono, né? Não existe polígono com número de lado negativo. Para que o polígono exista, o número de lado tem que ser positivo, certo? Então isso aqui é descartado. Nós só consideramos o valor positivo, certo? E o valor positivo quer dizer que esse polígono tem 15 lados. Então, o polígono que tem 15 lados ele é chamado de pentadecágono. Certinho? Bom, pessoal, nessa aula nós ficamos por aqui. Eu espero ter ajudado vocês aí nas diagonais de um polígono, né? O número de diagonais de um polígono. Quando assistindo nossas aulas, dá um joinha nessa aula e em outras que você assistir. Se inscreve no nosso canal, nos ajuda para que eu possa estar ajudando vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pede uma aula que eu posso fazer aí para vocês, certo? Deus abençoe e até a próxima aula.